Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. E o assunto de hoje é um assunto extremamente polêmico. Então eu vou pedir algumas coisas para você agora. Primeiro, que eu preciso de papel, caneta e água. Então, se você ainda não está preparado para assistir essa aula, você pausa esse vídeo e vai lá buscar tudo o que você precisa: papel, caneta e água. A segunda coisa é que a gente tem duas maneiras de receber informação, né? Quando a gente recebe alguma informação, então quando a gente fala ou ouve, quando a gente ouve alguma coisa de alguém, a gente tende a ser reativo quando a gente não concorda. Então, quando você olhou o título desta aula, bioimpedância ou adipômetro para o dia a dia da consulta nutricional, você deve ter pensado, eu prefiro a bioimpedância, porque ela é mais prática. Deve não, né? Você pode ter pensado. Então, o que eu vou pedir para você que teve este primeiro pensamento? Que a gente consiga não ser reativo às coisas. Então, que você escute, veja o que faz sentido para você na sua prática, e aí você aplica ou não. Combinado? Então, isso a gente tem que levar para a vida, porque muitas das vezes a gente perde oportunidades boas, oportunidades de escutar, oportunidades de ouvir alguém que já passou por isso, oportunidades de ouvir coisas novas, e aí a gente só não ouviu e só não aproveitou aquela informação porque fomos reativos a ela, né? O mesmo acontece com críticas, por exemplo. Então, eu vou pedir para você não ser reativo a tudo que eu vou dizer para você. Tudo bem? Certo? A primeira coisa que eu tenho para falar é que se o motivo... eu vou dizer para vocês o que eu escuto na prática, tá bom? Então, assim, eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas que se eu escuto isso, muito provavelmente você também pode pensar isso, né? Você que está aí desse lado. Se a sua escolha entre a bioimpedância e o adipômetro for pautada em facilidade, você está escolhendo errado. Por que eu vou dizer que você está escolhendo errado? Cara, essa não é uma métrica para a gente escolher entre duas ferramentas de avaliação da composição corporal, né? Eu não posso escolher entre a bioimpedância e o adipômetro por facilidade, né? Seria pobre, seria injusto com o meu cliente eu escolher através desta métrica, né? É uma métrica ruim de escolha. É óbvio, e eu acho que a gente não precisa falar disso, que é muito mais prático mesmo a bioimpedância. O cara sobe lá, e aí ele pesa em 2, 3 minutos, você tem peso, você tem percentual de gordura, você tem quantidade de água, às vezes tem algumas que oferecem TMB, quilocalorias, né? Então já tem todo um parâmetro de informação lá. Mas esse parâmetro de informação que a bioimpedância oferece, ele é um padrão de informação que exige uma preparação. E é nisso que eu quero conversar com você para a gente, nesse início desta aula. Eu quero dizer que se você está pautando algo e que exige a preparação, se os seus pacientes não seguem, cara, o resultado que você está oferecendo para este cliente é um resultado ruim, é um resultado errado, é um resultado que não tem parâmetro. E aí você está sendo injusto. Injusto no sentido de não oferecer para o cliente o melhor resultado que você poderia. Estamos aqui dizendo que o adipômetro tem 100% de fidedignidade? Não. Mas se bem medido, se medido nos locais corretos, você tem infinitamente uma quantidade menor de erro, né? De estar oferecendo aquele resultado de forma inadequada. Só para dar um exemplo para vocês, que eu acho que é um exemplo que vai fazer sentido, as mulheres que são submetidas ao exame da bioimpedância precisam estar fora do período menstrual. Qual é o grande problema disso?
Nós mulheres ficamos menstruadas em torno de 5, 7 dias. E quase 10 dias antes desta menstruação, nós estamos em período menstrual, em período pré-menstrual. Se você está em período pré-menstrual, você não pode fazer esse exame. E se você não pode fazer esse exame, você, nutricionista, vai ter que marcar a consulta dessa sua paciente nos 15 dias que ela não está menstruada, ou que ela não está em período pré-menstrual. E alguns estudos ainda mostram que a mulher fica um pouco mais inchada, com um pouco de retenção hídrica, depois da menstruação, ali uns 5 dias depois da menstruação. Cara, são muitos dias comprometido. Quando eu vou escolher o tema dessa aula, eu fiz questão de colocar a palavra dia a dia, porque eu não estou falando do exame de forma isolada. Eu estou falando dele no nosso dia a dia, na labuta lá, de receber um cliente atrás do outro. Logo que eu me formei, vou contar essa história para vocês, que eu acho que é uma história que vai fazer sentido, e talvez você diga, isso também acontece comigo. Logo que eu me formei, eu comprei uma balança da Tanita, que era uma balança de bioimpedância. Chique, tá, gente? Porque ela tinha até controle, assim, para medir, era uma balança mega ok, assim. E aí, nisso, eu comecei a usar ela durante as minhas poucas consultas que tinha logo no início. E o que eu comecei a perceber? E o que começou, na verdade, a acontecer? Resultados ruins. Então, por exemplo, sei lá, o paciente veio dia 1/6 e no dia 1/7. Aí ele tinha aqui 33% de gordura e aqui ele tinha 37,2, sendo que aqui ele tinha 93 quilos e aqui ele tinha 89,5. Ah, tudo bem, ele perdeu peso e não esse peso, será que foi todo de massa isenta de gordura? Porque não foi nada de gordura, então aumentou esse percentual de gordura. E aí eu comecei a ficar meio sem mão de explicar isso para o meu cliente, né? Então ele vinha para o retorno e eu não tinha muita justificativa. Eu não tinha como dizer para ele, não, é por conta de X e W, ou não, é por conta disso e disso. Eu não tinha o que falar. Aquilo começou a me incomodar muito, porque eu acho que a antropometria e o comparativo de resultado é um passo importante dentro da consulta. Hoje eu enxergo a antropometria, eu sempre falo isso para os meus alunos, hoje eu enxergo a antropometria, cara, como um ponto-chave, né? Eu falo para eles, um ponto-chave, ninguém está dizendo que você precisa estar ali batendo a tecla no peso do paciente, esse paciente obrigatoriamente tem que perder um monte de peso, enfim. Não é isso não que eu tô falando, mas é um ponto-chave para a gente fazer um peso segundo compartimento e tentar entender dentro do percentual de gordura quanto esse cliente perderia de peso, quanto seria legal que ele perdesse de peso, e aí mensurar um pouco o tempo, talvez, eu consigo fazer isso sabendo quanto que ele tem de percentual de gordura atual e ideal, porque aí eu vou saber quanto ele tem de peso atual e ideal, e vou mensurar, estimar essa perda, esse tempo, né? Então, quando você consegue estimar o tempo, cara, é bom demais. Porque ali você já está dizendo para esse paciente, olha, a gente vai ficar 3 meses juntos, 4 meses juntos, 5 meses juntos, 6 meses juntos, sei lá, né? Apesar de você falar assim, não, você vai obrigar o paciente a perder peso em 1 ano. Não, ninguém tá falando de obrigar, ninguém tá falando de, eu sou a bruxa que fico lá, beijo, não. Eu tô falando de mensurar, eu tô falando de fazer um trabalho organizado, de fazer um trabalho estruturado, né? Quando a gente vai fazer qualquer tratamento médico, a gente
gosta de saber, quanto tempo eu tenho que tomar esse remédio? E em quanto tempo eu vou voltar aqui? E em quanto tempo? Entende? Todo mundo tem um pouquinho disso. Eu vou dizer que hoje, deixa eu pensar. Eu acho que eu não conheço ninguém que falaria assim, vou tomar remédio, deixa. Ai, nossa, não, vou tomar até o resto da minha vida para essa doença. Não, todo mundo que tem que tomar um determinado remédio para X doença se preocupa no sentido de, mas pera, e aí eu vou parar quando? Não, o que eu preciso fazer para diminuir a dosagem? O que eu preciso fazer para parar de tomar? Então, é uma preocupação, entende? Então, por que a gente não pode transferir isso também para a consulta nutricional? Por que eu não posso colocar esse tempo também dentro da minha consulta nutricional? É isso que eu quero, entendem? Então, isso aqui começou a me dificultar. Fala, cara, não sei explicar. Eu não sei explicar. Apesar de dizer que nem tudo tem explicação, e que nem sempre é uma explicação que você vai oferecer para o cliente, ela vai fazer mega sentido e que vai ser maravilhoso. Mas isso aqui realmente é inexplicável, né? E começou a acontecer isso, e começou a acontecer de algumas pessoas desmarcarem a consulta. Então, as pessoas ligavam, eu ia lá, confirmava a consulta. Adriana, sabe o que é? Eu não vou amanhã porque eu acabei treinando hoje. Que tem que ficar sem treinar, 72 horas. Não, porque amanhã eu vou à tarde. Hoje eu esqueci de comer, esqueci de ficar de jejum, comi. Acontecia isso, na hora da consulta. Desculpa, doutora, mas eu não vou, porque era pra eu ficar de jejum, acabei comendo, esqueci, tá? Eu falo, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe, se as pessoas ficarem desmarcando, se eu ficar com resultados que eu não sei explicar, vai ser ruim. E aí, sendo ruim, cara, não dá. Já era uma consulta mega confusa, eu já não sabia entregar o plano na hora, eu já não sabia fazer direito aquela, eu fazia uma anamnese extensa, e ainda assim tinha mais uma coisa que eu sentia que me atrapalhava muito. Muito. Só que, por trás disso, por trás da bioimpedância, também tinha uma pessoa, uma profissional, que tinha medo do adipômetro. Eu fiz uma excelente faculdade, eu não tenho... Cara, eu vou confessar um negócio aqui a vocês. Eu hoje, nos meus 36 anos, eu voltaria para São Camilo. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, foi uma fase sensacional, eu adorava a faculdade. Eu não tenho um quê de reclamar. Se eu sou quem eu sou hoje, se eu sou o profissional que eu sou hoje, eu devo isso a São Camilo, né? Eu devo isso aos professores que eu tive, que me mostraram o quão certo é certo, mesmo que todo mundo faça errado, o quão a ciência da nutrição deve fazer parte da minha rotina. Então, assim... eu sou muito grata, sabe? É tudo. Eu encontro professores meus hoje em congressos e, cara, eu tenho vontade de tietar, de abraçar, de beijar, sabe? Maravilhosos. Só que a gente teve pouco tempo de antropometria na faculdade. A grade era curta. Eu posso dizer certamente que eu me lembro de 2 aulas de medir as dobras mesmo, de aferir as dobras. E quando a gente vai para o estágio... São poucas as oportunidades. Eu fiz estágio no Juventus, aqui em São Paulo, na nutrição esportiva, e eram adolescentes, então você não fazia todas as medidas também. E no estágio de clínica que eu fiz no Nossa Senhora de Lourdes, antigo Nossa Senhora de Lourdes, que nem existe mais esse hospital aqui no Jabaquara, a nutricionista não deixava eu medir nos pacientes, né? Ela fazia o atendimento, eu achava chiquetérrimo, eu sabia que era aquilo que eu queria, mas eu ficava ali, sentadinho, né? Sem necessariamente eu estar ali com a mão na massa. Então, o medo também me consumia. Porque se esse é o seu problema, cara, eu também tinha muito medo de errar. Eu falei, ferrou, né?
ferrou a vida. Porque eu tô com uma balança que eu acho maravilhosa, não tá me trazendo resultado, inclusive só tá me trazendo problema, para falar bem a verdade, e eu não sei usar o adipômetro. E aí, eu costumo dizer que renascer é uma das minhas qualidades, assim, cara. Eu tenho medo das coisas como vocês, medo de verdade, tá? As pessoas olham e falam, ela não deve ter medo de nada. Cara, eu tenho medo de estar aqui falando com você hoje. É uma responsabilidade minha. Eu tenho medo do que você vai dizer aí. Cara, será que você vai gostar? Será que você vai odiar? Será que você vai me xingar? Será que você... Como será que você vai receber isso? Né? Eu também tenho medo, mas o medo não pode te bloquear. Você tá vendo um problema. Nós estamos... eu queria viver de consultório, eu queria aquilo como emprego, né? Eu queria atender muitas pessoas, eu queria passar os dias no consultório. Mas eu tava vendo um problema ali, que era claro na minha cabeça, era claro na minha mente, e eu não conseguia resolver, ou eu sabia como resolver, mas tinha medo de resolver. Então, o que eu fiz? Falei, não, pera, eu vou ter que usar o adipômetro. Né? Eu vou ter que usar o adipômetro, e aí eu comecei a conversar com os meus pacientes, e falar assim, olha, na verdade, assim, ó, a balança de bioimpedância, ela é boa, mas a gente tem uma série de preparações para fazer. E aí eu não sei se você tem conseguido fazer as suas preparações de forma correta. Uma das coisas, e algumas coisas que você negligencia, e não de propósito, né? Você faz sem querer, ou você esquece. E às vezes a gente sabe aquela coisinha da gente achar que, não, mas isso aqui não vai fazer diferença. Isso aqui é muito pouquinho. Então eu fui com jeito, sabe? E aí eles falavam, é verdade, às vezes eu comia só um negocinho aqui, ou só fazia isso aqui. Eu falei, não, então... Eu sei, eu imagino, porque a gente esquece mesmo, eu também faço. E olha, gente, eu vou dar uma dica para vocês. O eu também faço é poderoso, é muito poderoso no consultório. Muito poderoso no consultório. Por quê? Porque quando você fala eu também faço, você está se aproximando do cliente. Né? Você está colocando o cliente para frente. Então, se você está assistindo essa aula, eu vou te lançar um desafio. Hashtag eu também faço. E me marca no Instagram, me marca nos stories para eu ver que você assistiu essa aula e para eu ver que você entendeu como se aproximar desse cliente e como talvez fazer uma transição da bioimpedância para o adipômetro. Né? Então, hashtag eu também faço. E aí, o eu também faço, eu falo, eu também esqueço, eu também faço assim, mas é verdade e tal, não sei o quê. Vamos tentar... Eu arrumei um outro jeito, a gente vai fazer o adipômetro, a gente vai medir, e aí eu consigo, com o adipômetro, saber onde está a maior concentração de gordura. Então, se é no bíceps, se é no tríceps, se é na subescapular, se é na suprilíaca, se é no abdômen, se é na axilar, se é na torácica, sabe? Quando você vai jogando vantagens. A gente tem por hábito ver, talvez, as desvantagens de algum método. E o que eu queria que vocês tentassem mostrar para o paciente de vocês é as vantagens do outro método. E não as desvantagens dele, tá? E aí eu comecei a fazer uma transição e comecei a medir. Gente, acho que a gente pode falar aqui, né? As primeiras medidas, meu Deus, horrorosas, horríveis, erradas, né? E aí eu via vídeo, eu ia lá no livro via vídeo hoje, que naquela época nem tinha. Eu ia no livro e eu olhava onde pegava, eu falava, meu Deus, tá certo, meu Deus, a coxa deu 9 e a paciente era, né, sobrepeso, tá vendo que eu matei uma coxa maior e aí nossa, sofri horrores. Tanto que algumas vezes eu deixei de passar o percentual de gordura para o paciente porque eu tinha certeza que estava errado. Eu tinha absoluta certeza que estava errado. E, cara, não adianta passar isso para ele, isso aqui tá errado, com certeza, não é assim e tal. Mas aí deu certo.
Por que deu certo? Porque eu continuei fazendo, e aí acho que acho não, eu tenho certeza. A prática daquilo faz com que dê certo, entende? Então aí você vai fazendo, vai repetindo, vai fazendo, vai repetindo, vai fazendo, e repete, e uma hora você tá ali fazendo uma avaliação antropométrica com o adipômetro em 5 minutos da sua consulta nutricional, tá? Então, pra mim, o dia a dia com a bioimpedância, ele é um dia a dia ingrato, ele é um dia a dia que, cara, é difícil de você me convencer, de dizer, mas os meus pacientes fazem. Será que eles fazem exatamente? Você tem essa certeza de que os resultados que você está oferecendo a esse cliente são resultados fidedignos? Você de fato acredita nisso? Né? Então, eu vou levar você à reflexão mesmo. Eu não vou julgar de dizer os meus pacientes não seguiam e às vezes negligenciavam coisas que eles achavam que não era tão importante e era importante e fazia sentido e tinha que fazer. E aí eu tinha resultados que eu não sabia explicar. Todas as balanças de bioimpedância, elas precisam de preparação. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Mas todas elas precisam de preparação. E aí você tem que ver com o fabricante, né? No manual, qual é a preparação que eles exigem. Tudo bem? E precisa pedir para o seu paciente fazer. Então, a minha maior dificuldade é o dia a dia, sabe? É o consulta após consulta, é atender às 2, às 2h45, às 13h30, às 4h15, às 5 horas, às 5h45, às 6h30, e aí o paciente ter feito toda essa preparação. Para mim, aqui na minha prática, inviável. Inviável. E aí foi quando eu decidi que, cara, eu vou encarar o adipômetro mesmo. E o que é? Aí já tem algo para se desenhar, na verdade, eu digo, tá? Eu acho que a gente tem que desenhar algumas coisas. A gente pode fazer dobra cutânea tricipital, dobra cutânea bicipital, dobra cutânea axilar média, dobra cutânea torácica, e essa dobra pode ser chamada também de peitoral, eu não sei como que você conhece ela aí. Dobra cutânea abdominal, dobra cutânea suprailíaca, dobra cutânea subescapular, dobra cutânea da coxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a dobra cutânea da panturrilha, que são 9, então aí a gente chega nas dobras, tá? Essas são as 9 dobras e que podem ser avaliadas por alguns autores. Então, você tem Pollock, 7 dobras, Pollock, 3 dobras, Guedes, Petrosky, opa, peraí, deixa eu ver até se eu acho um, aqui eu achei. Petrosky, Durning, Cohen, Guedes, Petrosky, Durning, acho que são esses os que a gente mais encontra. E aí, quem vai escolher qual é o autor, então você fala assim, como eu vou escolher o autor, tal, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, é o seu paciente.
Então, é o perfil do seu paciente que vai escolher qual autor é melhor para que você avalie este percentual de gordura, né? Depois disso, você tem uma tabela, que aí você precisa avaliar este percentual. Então, esse percentual que der na fórmula, você vai usar uma tabela de composição corporal para avaliação, né? Para avaliar se isso tá bom, se isso tá ruim, que também de acordo com o sexo e de acordo com o paciente. Cara, aí você fala, mas todo esse processo em troca da facilidade da bioimpedância, Adriana, pelo amor de Deus, você quer deixar a gente doido? Não, eu não quero. Mas o que eu tô dizendo para você é que isso aqui não depende de uma preparação. Na verdade, isso depende da sua medição. E, cara, vai facilitar muito para você. Muito! Horrores! Isso vai ser fácil de você fazer. Vocês me entendem? Por quê? Porque conforme você for fazendo, isso vai ficar muito fácil. E aí você vai medir, vai gastar 5 minutos. Olha que bacana. Aí você vai poder dizer para o seu cliente, não, deixa eu ver se eu convenço vocês. Eu preciso que vocês saiam daqui convencidos. Vai poder dizer para o seu cliente... eu vou falar da mulher. Gente, a gente põe... Homens que estejam aí, mulheres, vão me entender. Às vezes a gente põe uma regatinha e tem uma dobrinha aqui na torácica, peitoral, que ela dá uma parecidinha, né? Você fala assim, às vezes a mulherada fala, ai, como incomoda, eu ponho uma regata, uma blusinha mais justa, isso aqui me incomoda. E ó, eu costumo dizer que assim, ó, o que incomoda o outro, que no caso o paciente, tem que ser importante para você, nutricionista, tá bom? Mesmo que você ache supérfluo, tem que ser importante. Cara, a gente tem que levar o problema do outro como se fosse nosso problema. Mas, exemplo, aí você pode medir a torácica numa consulta. Então, sei lá, deu... vou pôr assim, senão parece tríceps. No mesmo dia 1/6 e no dia 1/7. Aí você mediu numa consulta 19,9. Aí na outra você mediu 16,4. E aí a mulherada fala assim, eu percebi que aquela dobrinha diminuiu. Aí você fala, diminuiu mesmo, porque ela tava 19,9 e agora ela tá 16,4. Foi ótimo, foi maravilhoso, foi sensacional. Né? Então aquilo motiva, né? Aquilo faz o que o cliente fale, nossa, eu percebi mesmo que melhorou. Você pode comparar uma dobra com ela mesma. É incrível, né? Então, eu posso comparar a mesma dobra com ela própria. Para eu justificar, né, aquela perda de peso, aquela redução de circunferência, que de repente o cara fala assim, eu diminuí a circunferência do peitoral, nossa, você diminuiu mesmo. Diminuiu o braço, diminuiu gordura, porque diminuiu a gordura do bíceps, diminuiu a gordura do tríceps. Então você consegue ter mão para articular, para conversar, para ter papo, né? Para mostrar os resultados, para mostrar o passo a passo, para mostrar pro cara. Sem nada, que não precisa de preparação. Se se eu começasse hoje, com as informações que eu tenho, tá? Com o nível de informação que eu tenho hoje, vamos imaginar que eu tenha passado tudo isso dormindo, mas já saiba como faz. Aí eu acordei. E eu tivesse uma bioimpedância, eu talvez, hoje eu não tenho mão para fazer isso, né? Mesmo que eu adquira uma bioimpedância aqui no consultório, eu não tenho mão para fazer. Eu talvez faria exames paralelos, sabe? Hoje em dia você pode se cadastrar num convênio médico, por exemplo, e vender só a bioimpedância. Você pode vender só a bioimpedância, inclusive na nossa tabela de honorário tem valor para vender só a bioimpedância. Você pode fazer um combo com a bioimpedância e orientação nutricional,
né? E aí, na consulta, você faz todo o adipômetro. Inclusive, eu tenho clientes que fazem a bioimpedância e falam assim, ai, nossa, eu fui num lugar e fiz a bioimpedância, mas eu gosto daquele seu exame, que aquele seu exame é mais detalhado. Cara, eu convenci tanto o meu cliente que ele acha que o adipômetro é um exame mais detalhado. É mesmo, né? Mas é um exame mais detalhado. Então, quando vocês falam assim, mas é que o fulano ligou, não marcou a consulta porque eu não tinha bioimpedância, eu não acredito. Não foi isso. Alguma outra coisa aconteceu, né? Não é desta forma, não é desta maneira. Então, o que eu tenho para dizer para você é que, assim, se você está escolhendo a bioimpedância por facilidade, para agora. E se bota no jogo, se permite errar, se coloca no fervor do negócio, né? Bota a sua cara a tapa, começa a fazer, faz. No Praticando Nutrição, a gente tem um videozinho, eu medindo, né? E aí eu falo pro aluno, fica lá com o videozinho e olha. Pega alguém e fica com a tela ligada, não sei onde você está assistindo, você fica com a tela ligada, o que eu faço você faz, você replica, você faz igual. Mas faz muitas vezes. Porque se você fizer muitas vezes, vai dar muito certo. Entende? Então, o que eu quero agora é que você se ponha no jogo. Que você se permita errar e que você seja honesto comigo e com você. Você está usando a bioimpedância por quê? Ela está te dando realmente um resultado fidedigno? Ou não? Você está usando ela porque ela era fácil? Vamos ver se você consegue, e é um desafio, porque eu sei que é um desafio, ser honesto comigo e com você. Se realmente esse exame está sendo um exame que você está podendo comparar. Porque quando a gente chega, tem uma coisa bem importante, que quando a gente chega para calcular o NET, se você usar as DRIs, você vai usar o peso segundo o compartimento que é feito através do percentual de gordura. Ou seja, se eu estou fazendo NET usando um peso que foi calculado na antropometria, se eu errar a antropometria, eu errei o peso, errei o NET, errei a dieta. Cara, é um dominó, né? Você vem errando, errou tudo. E não adiantou, certo? Então, é realmente uma cachoeira. Então, eu não quero que você erre mais. Eu quero que você faça uma reflexão. Então, voltando para o início dessa aula de hoje, eu espero verdadeiramente que você tenha escutado isso sem ser reativo. Que você não seja reativo, que você seja ativo, que você tenha realmente escutado o que eu tô falando para você, que você tenha anotado. E que aí agora você vai olhar para o seu negócio. E olhando para o seu negócio, você vai falar, cara, o que faz mais sentido para o meu negócio? E não, eu vou deixar assim mesmo, porque assim tá mais fácil, assim tá mais cômodo para mim. Assim o paciente não reclama, assim o paciente acha chique, e assim eu consigo ficar com os meus pacientes. Isso não é justificativa. Você fazer errado ou mais ou menos porque os seus pacientes querem que você faça mais ou menos, ou porque você está atraindo... Eu atraio o meu cliente pelo resultado da dieta, por trabalhar com a ciência da nutrição, por fazer um bom atendimento. E não por enganar ele. Percebe? Tem uma diferença nisso tudo. Então, agora eu quero que você se escute. E coloque aqui embaixo para mim nos comentários qual foi a sua decisão, o que você achou, o que você pensa sobre isso. Eu vou adorar saber o que você pensa. Eu vou adorar saber a sua decisão em relação agora aos seus próximos atendimentos nutricionais, tá bom? Para quem tem Instagram, me segue lá, @AdrianaFanaro. E aí tira uma foto dessa aula e me marca #EuTambém_faço. Se você marcar #EuTambém_faço, eu sei que você assistiu essa aula, né? E aí eu vou falar, cara, você assistiu essa aula e a gente vai poder conversar para eu saber
E aí, qual foi a sua decisão, né? Qual foi a decisão que você tomou frente à escolha da bioimpedância ou do adipômetro no dia a dia do consultório, do seu consultório, tá? Por aqui, eu uso o adipômetro, a minha bioimpedância já não existe mais, quer dizer, até existe, tá na casa, no banheiro do meu sogro, mas não existe mais aqui dentro, né, do consultório. Tá bom? Então, até a semana que vem. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo e tchau, tchau!